Pessoal, poxa, é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje no estúdio, fazendo uma coisa que eu nunca fiz, na verdade, gravar um videocast com um amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, respeito. E quando eu fiz o convite para o Paulo prontamente aceitou. A gente tem uma história muito curiosa e a gente vai conversar sobre isso hoje. Fazer um bate-bola aí, contar um pouco da como é que a gente se conheceu, como é que a nossa amizade foi se fortificando ao longo desse tempo todo. E então poxa, agradeço muito, Paulo, a oportunidade que você me concedeu de estar aqui para a gente conversar e falar um pouco de saúde, falar um pouco de promoção de saúde. E ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Você é uma autoridade no assunto. Na verdade, a gente não quer falar sobre urologia, sobre temas mais pesados. Na verdade, a gente quer fazer um bate-bola, uma conversa gostosa para enriquecer as pessoas no sentido de qualidade de vida, de saúde e tudo mais, né? Então, eu acho que vai ser um bate-papo legal que vai acrescentar para as pessoas muita coisa boa, né? Se você quiser falar um pouquinho de como é que a gente se conheceu, enfim, a gente vai fazendo agora aí uma conversa bastante informal para as pessoas poderem conhecer essa nossa amizade, né? Beleza. Olá a todos. Poxa, para mim é uma honra poder estar aqui com o Dr. Fábio Lepper, que para mim é o Fabinho. Na verdade, ele além de um excelentíssimo profissional, que eu fiquei impressionado com o nível profissional de trabalho dele, porque eu passei por procedimento junto. Quando eu conheci o ser humano dele, eu me apaixonei. Falei, não, cara, isso não existe. Juntar os duas excelências num ser humano é muito difícil. E ele, graças a Deus, tem isso. Então, eu sou muito exigente, eu sou muito sensitivo com relação a onde pisar, porque eu não gosto de pisar em terreno, que eu sei que eu posso afundar o pé e isso vai me deixar chateado. Então, nossa, o nosso encontro foi assim, aos 54 anos para 55, eu resolvi fazer exame de próstata, porque, na verdade, o homem, às vezes, prolonga muito esse procedimento por nada, estou bem, não estou sentindo nada, estou urinando bem, está tudo certo. Mas eu resolvi fazer, porque eu tenho muito tempo de plano de saúde, eu falei, vou utilizar. E na época eu tinha uma doutora, a doutora Eliane Rangel, lá de Florianópolis, que ela tinha feito até o parto dos meus 2 filhos. E ela tinha um amigo urologista que me proporcionou esse encontro de exame de próstata. Beleza, eu fui, eu não sabia como funcionava, e ele fez o procedimento. Só que o procedimento que ele fez, na minha opinião, que nunca tinha feito, me deixou um pouco assim, porque no exame de toque, né, na glândula, eu acho que ele se excedeu um pouco para ter certeza se estava ou não tudo bem, e eu sei que eu fiquei com aquilo muito sentido a noite inteira. Eu fiquei sentindo aquela sensação, aquela coisa estranha dentro de mim, que eu falei, não quero mais passar por isso, não vou mais fazer. Passou-se 3 anos. Eu estava para viajar para a Indonésia, aí eu comentei com a minha esposa, ela falou assim, não, eu tenho uma amiga aqui em Joinville, a doutora Carla, que ela conhece o pessoal e ela pode te indicar um urologista bom. Eu falei, então eu vou tentar de novo para ver se, de repente, agora eu dou sorte. 3 anos depois eu também não vou ficar arriscando pela idade, né? É aos 58. Aí eu conheci o Dr. Fábio, a gente conversou, e ele já me deu uma aula de 1h30 sobre o procedimento. Deixa eu fazer um adendo, né? Foi muito curioso, né, a forma como a gente se conheceu, porque foi no início da pandemia, mais ou menos, né? Então tinha toda aquela questão das máscaras e dos medos e todo mundo se isolando. E daí, estava na rotina de consultório normal, né? A gente tinha que trabalhar normal, e enfim. E aí eu levantei, fui até a sala de espera e chamei o paciente Paulo. Eu não esperava atender uma figura tão importante ali naquele dia, naquele momento. E aí o Paulo veio tranquilo, naturalmente sentou na minha frente. E aí eu fiquei realmente numa situação, falei, mas acho que esse semblante, essa fisionomia não me é estranha. E daí ele falou assim, posso tirar a máscara? Tô bem, não tô sentindo nada. Eu falei, não, claro, pode tirar a máscara. E daí a gente se apresentou e falou, que honra, né, recebê-lo aqui no consultório e tudo mais. E aí foi muito curioso, porque
foi uma consulta assim, foi uma consulta super tranquila, porque ele é um exemplo de se cuidar, de ter saúde, de fazer tudo certinho. Ele falou para mim, olha, eu não sinto absolutamente nada, não tomo remédio nenhum, faço esporte todo dia, me alimento super bem, não como carne, só como peixe. E eu queria fazer um check-up. Eu falei, tá bom, ótimo, né? Então a consulta foi mais um bate-papo mesmo, e aí a gente pediu o check-up, os exames de ultrassom, exames de sangue, tudo, e aí acabou daí nascendo uma situação muito, muito peculiar, né? Que você vai comentar também, Paulo, e aí foi que a gente se aproximou definitivamente no sentido de combater o inimigo, né? Antes disso, agora o adendo é meu, a aula que ele me deu de 1h30, que você me explicou sobre o procedimento, eu realmente parei para entender que no outro procedimento que eu tinha feito foi um pouco invasivo antes de ter uma etapa que poderia não precisar ter aquela situação tão invasiva no meu caso. Beleza. Depois dessa aula eu falei, nossa, estou com a pessoa certa, porque eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu gosto do papo reto, eu gosto da linha curta. Se tá ruim, fala, olha, Paulo, tá ruim, precisa fazer isso agora, vamos embora. Agora, ficar nesse joguinho de, não, quem sabe amanhã, não, acho que dá. Não acho que dá, não. Ou é ou não é. 2 e 2 tem que dar 4, não adianta na minha cabeça. Então, quando eu vi ele falar esse procedimento, eu senti muita confiança. E aí, ele me mandou para fazer o primeiro, o ultrassom e ao mesmo tempo o PSA. Eu falei, ótimo. E eu tinha uma semana para ir para a Indonésia, fui fazer. E eu fiz um ultrassom com Doppler. Aí eu fiz, quando eu estou fazendo ultrassom, o médico está fazendo ultrassom, me chamou e falou, Paulo, tem um negócio aqui estranho na tua bexiga, irrigado de sangue. Eu olhei e falei, quase que eu botei tecla SAP, né? Porque para mim tanto faz, eu não entendo nada. Eu falei, sei lá, deve ser qualquer coisa. Beleza, acabou o exame, eu peguei, no dia seguinte eu fui no Dr. Fábio. Aí eu peguei e entreguei o exame para ele. Juro por Deus, foi assim, eu entreguei o exame, ele pegou, olhou para minha cara, coçou a cabeça, pegou o telefone. Olha, eu preciso de uma internação urgente aí para o paciente Paulo, não sei o que, blá, blá, blá. E eu assim, ó. Eu tipo, hã? O que está acontecendo aqui? Mas foi assim, não teve papo. Já foi. Ele falou, Paulo, amanhã. Não sei se. Acho que foi no dia seguinte, alguma coisa assim. Foi no dia seguinte, e até como médico, a gente fica até assustado, né, de receber, porque você é um exemplo de saúde, ok? É uma pessoa que se cuida, né? É um exemplo a ser seguido quando a questão é saúde. E aí os exames de sangue realmente eram fantásticos, né? Não tinha absolutamente nada. E o ultrassom realmente mostrava ali uma lesão, né, típica de um tumorzinho. E na hora você fala, não, peraí, até chequei o nome, será que é isso mesmo? Será que eu estou vendo é isso? E aí você começa, como médico, ter que fazer uma investigação sobre isso, obrigatoriamente. Você fuma? Não, não fumo. Pô, se cuida? Me cuido. Tá, mas você nunca teve contato com nenhum tipo de produto químico? Porque a gente sabe que alguns fatores de risco para o câncer de bexiga, os principais são cigarro, né, o clássico, né? A exposição a algumas substâncias químicas, solventes, tintas, enfim, esses produtos químicos inalados, eles podem gerar uma agressão à mucosa da bexiga e isso vir a aflorar depois uma lesão. E aí o Paulo comentou comigo que falou assim, não, peraí, eu gosto de surfar, sempre surfei, atuei como shaper, né? Construí muita prancha, mas eu nunca usei o tal do EPI, do equipamento de proteção lá contra o agente inalatório. Eu falei, pronto, então fechou, né? Eu acho que provavelmente esse foi o dano que ao longo dos anos acabou gerando o problema. E aí ele me trouxe a demanda de que, Fábio, poxa, cara, recebo isso com surpresa, mas com maturidade, vamos resolver, não vamos entrar em desespero. Você foi muito bem decidido na sua postura, só que você falou assim, daqui uma semana eu estou viajando.
Aí bateu aquele desespero, né? Por isso que eu passei a mão no telefone e falei, olha, eu preciso de uma cirurgia para amanhã. Né? E aí foi o que a gente fez, né? Verdade. Eu vou te falar, foi uma surpresa, porque eu não imaginava, ele também, ele não me falou, Paulo, isso pode ser um carcinoma. Não, ele simplesmente marcou a cirurgia. Eu falei, vou embora. A 1h30 de aula dele foi o suficiente para eu confiar, porque assim, eu não estou ouvindo, eu estou sentindo aquele ser humano, aonde ele quer chegar, o que ele está falando é verdade, ele está falando com o coração dele, aonde ele quer chegar. Eu vi que podia confiar 100%. Tendo isso, eu me entreguei na mão dele e falei, cara, esse cara sabe o que está fazendo, então vamos embora. Acabando a cirurgia, veio a notícia, foi fazer biópsia e tudo mais, e veio a notícia, pode vir a ser... Eu falei, para mim tanto faz. O importante é que foi feito antes de precisar remediar, ou seja, a gente, né, eu ter encontrado ele ter pedido os exames, graças a Deus, com essa prevenção, essa é a palavra, não se esqueçam, prevenção. Com essa prevenção, nós conseguimos antecipar o movimento do adversário, que seria essa lesão cancerígena. Então, eu sou lutador de jiu-jitsu, eu acredito muito nisso. Quando você tem um movimento a mais do que o adversário, você consegue surpreender. E graças a Deus a gente conseguiu. Sim. E o procedimento dele foi maravilhoso. Passou uma semana, eu fui para a Indonésia. Ele até falou para mim, ele falou, olha, Paulo, você desculpa, mas eu não vou assinar embaixo. Eu como médico, mas eu também não posso, né, fazer o quê? Você, mais do que ninguém, sabe o que você tem condição de fazer. E eu fui, arrisquei, porque eu tenho confiança em tudo que eu construí uma vida inteira a nível de saúde, para exatamente poder chegar na parte do meio para a terceira idade, como se eu estivesse ainda na fase adulta, não tendo aquela dificuldade que o tempo coloca se você tem um estilo de vida diferenciado. Se você bebe muito, se você fuma, se você não dorme bem, se você se alimenta mal, se você é sedentário, com certeza a conta vai chegar um dia. Será que você está pronto para pagar? Esse é o ponto que eu sempre pensei para mim. Então, eu não quero pagar conta, eu quero estar sempre 0 a 0. Para isso, tem que fazer por onde. Então, nesse procedimento, eu fiquei super tranquilo, porque eu sabia que no que dependesse da minha parte física... Você teria lastro, né? Retaguarda. Para recuperação imediata. Sim. Tanto é que passou um pouquinho, eu já estava correndo. Enfim, tudo perfeito, graças a Deus, mas... Eu tenho que agradecer muito ao Dr. Fábio. A gente se falava dia sim, dia não, né? Eu com aquele medo, né? Porque ele estava longe, do outro lado. E aí, tá sangrando, não tá sangrando, tal? E enfim, acabou que evoluiu tudo bem. Infelizmente era uma lesão de baixo grau, né? Então a prevenção foi o melhor negócio, né? Foi sem dúvida nenhuma a melhor atitude. Preveniu. A gente atuou a tempo e deu tudo certo. Foi feita uma ressecção completa e a lesão foi retirada, e era uma lesão de baixo grau. Até como médico, agora como profissional, fica só uma observação para essas lesões, né, de bexiga, pacientes que fumam, pacientes que estão expostos a alguns agentes inalatórios. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essas lesões de bexiga, elas são silenciosas, né? A exemplo do Paulo, que não sentia absolutamente nada, né? Essas lesões começam com um tamanho bem reduzido e vão crescendo ao longo dos meses, dos anos até atingirem volumes e tamanhos significativos. E uma das principais manifestações clínicas, né? Poxa, o que o paciente sente? Sente alguma coisa? Ele vai sentir, na verdade... Ou melhor, antes de sentir, ele vai perceber o quê? Sangue na urina. Isso é uma coisa comum que pode acontecer. Claro que as lesões geralmente são já um pouco maiores, mas a primeira coisa que acontece e o paciente liga o sinal de alerta é o sangue, a presença do sangue na urina, que você também não teve, né? Então, é sempre bom a gente estar, a partir dos 40 e poucos anos, assim como o Paulo fez também, a gente está sempre
rondando aí o especialista, seja o cardiologista, seja o urologista, seja o endocrinologista, enfim. Mas está rondando, está próximo de algum profissional da tua confiança para estar fazendo exames de rotina, né? E aí a gente tratou, Paulo foi, ficou super bem, voltou e aí a gente continuou acompanhamento, mas teve outros fatos aí depois que também nos assustaram um pouco mais, né? Na verdade, eu ia refazer os exames preventivos de ano em ano. Então eu cheguei de baile, passou um ano, eu fiz outro, estava tranquilo. Aí, esse ano, no início do ano... Paulo, só um adendo. Como é que se faz? Ele falou uma coisa importante agora. O controle, né? O pós-operatório. O controle pós-operatório desses casos, onde você tem uma lesão na bexiga, onde você tem que ressecar, é fazendo não só o ultrassom, mas fazendo uma endoscopia da bexiga. Então, como que você controla, como é que você acompanha o paciente? Ele fazia ultrassom e a gente fazia também periodicamente, né, semestralmente, a gente fazia uma cistoscopia ou uma endoscopia da bexiga, justamente para você poder olhar a parte interna da bexiga e ter a certeza de que não tem nada. É verdade, porque é muito silencioso. Eu realmente não sentia nada. Por isso que eu falo para as pessoas, procure fazer a prevenção quando você está perfeito. Porque quando você sente dor, você vai ter que remediar. Não tem fórmula diferente do que isso. Esse ano, eu comecei a sentir uma dificuldade em urinar. Eu estava achando estranho. Eu falei, nossa, vou fazer 60 anos. Isso é no início do ano, eu faço em abril aniversário. Eu falei, minha próstata, né, deve ter dilatado bastante, está dificultando a minha parte urinária. Eu falei para o doutor Fábio, liguei para ele e falei, poxa, Fabinho, eu estou com isso, a gente podia fazer o exame porque estou com dificuldade de urinar, acho que minha próstata está gigantesca. Beleza. Aí vim para Joinville, a gente marcou e ele fez. O que tinha? Mais um carcinoma. Só que ele estava, vamos dizer, imagina a bexiga aqui e saída do pênis com a uretra. Ele estava exatamente no teto, né? No teto e já estava fazendo uma cortina. Por isso que eu estava com dificuldade de urinar, porque ele fazia a válvula. Passava urina, tampava. Passava urina, tampava. Eu falei, meu Deus. Uma característica importante disso que o Paulo acabou de dizer é o seguinte, né? Para quem não tem o conhecimento com relação ao tema, né? Os tumores de bexiga, o tumor de bexiga ele tem uma característica muito peculiar. Qual é? É o potencial, a capacidade de recidiva que ele tem. Mesmo sendo, às vezes, um tumor de baixo grau, né? Claro que quanto maior o grau, maior a capacidade desse tumor voltar. Mas mesmo esses tumores de baixo grau, eles podem ter essa capacidade de recidiva, porque o estímulo não foi feito lá atrás. Né? O dano, né? A inalação, os anos de tabagismo, não é o teu caso, mas os anos de tabagismo para quem fuma, ou as exposições inalatórias. Então o dano foi feito. Então isso se perpetua e essas lesões podem voltar sim. Por isso que a gente faz o quê? O controle, né? As cistoscopias, as endoscopias da bexiga. E foi numa dessas e ele trouxe, antes a penúltima cistoscopia tinha sido normal, e meses depois ele trouxe essa demanda, essa necessidade que, poxa, tem alguma coisa estranha na minha urina. Eu não estou sentindo dor, mas o jato está estranho. O jato tá, né? E aí justamente esse mecanismo de válvula que você estava comentando, né? Exatamente. E a lesão era em outro lugar, né? Totalmente diferente. Não, nada a ver. E a primeira, como a gente descobriu a tempo, ela estava com 2,5 cm mais ou menos. Essa segunda tinha 1 centímetro, ela estava bem em estado inicial. Ou seja, graças a também eu ter sentido essa dificuldade de urinar, mas também eu já ia fazer de qualquer forma o exame periódico com o Dr. Fábio para poder me certificar que está tudo certo, que é o mais importante, sempre prevenir, a gente conseguiu antecipar novamente o movimento. Passou uma semana, 10 dias mais ou menos, eu viajei. Só que nesse meio tempo... Posso cortar você de novo, Pode. Paulo? Você me autoriza? Só que eu estou muito decepcionado com o Paulo pelo seguinte, porque isso só acontece uma semana antes de ir para Bali. Então é a segunda vez que ele me prega essa peça. Pode continuar, meu Paulo. Mas nessa situação houve um detalhe que para mim foi muito mais radical do que o próprio câncer. O câncer eu tirei de letra por estar me sentindo, por sempre ter trabalhado a saúde como primeiro plano de vida. Porque assim, agora até mudando um pouco de assunto, mas com relação à saúde. Várias conclusões eu cheguei na vida através da idade e da maturidade que a gente vai alcançando com o tempo.
Então, eu sou um cara que eu, graças a Deus, fui bem sucedido no meu trabalho, fui bem sucedido financeiramente, não milionário, mas tenho uma vida confortável. Fui bem sucedido em várias coisas, consegui realizar vários sonhos. Ser faixa preta, ter barco de pesca, ter uma esposa bacana, ter filhos saudáveis, tudo. Mas, se você parar para pensar, o primeiro plano da vida que você tem que ter, 100%, é você e a sua saúde. Você sabe por quê? Porque sem isso, não adianta você ter muito patrimônio. Porque na hora que você está, como eu estava lá na cama do hospital, cheio de sonda, eu sabia que o meu caso era tranquilo. Mas e se fosse um caso delicado, em que você está no limiar entre o estar ou não estar ali mais? O que adianta o patrimônio? Nada. Você só vai deixar discórdia para aqueles que não têm cabeça de unir a família, e o que vier de patrimônio é lucro. É lucro. E não a realidade do que vocês trabalharam. Primeiro ponto. Segundo ponto, amor. Ai, amor. Se eu estou entre a vida e a morte numa cama no hospital, esse amor vira piedade. Desculpa aí, mano. Ah, eu amo. Ama nada. Tá com piedade porque eu estou ali morrendo. Tá? O amor se transforma. Não estou dizendo que não seja, mas ele passa a ter uma nova forma de sentir. Você fica com pena, você fica triste, você, puxa, tadinho, tá morrendo. Ou seja, se você não tem saúde, esquece tudo. Agora, com saúde, você tem disposição para trabalhar e ganhar dinheiro e ter patrimônio. Você pode amar quem você quiser, que você vai ter muito tempo para poder curtir. Ou seja, primeiro ponto, saúde. Sim. Ele me disse uma frase uma vez que me marcou, né? Eu digo para ele que eu aprendo muito com a simplicidade e com a autenticidade do Zulu. Ele me disse uma frase uma vez, e foi por telefone até, não foi pessoalmente. Ele falou assim, cara, quantas árvores você pretende plantar na vida? Não precisa exagerar, não precisa sair plantando árvore. Plante 1, 2 árvores. Não sei se você lembra disso. E aproveite para consumir ou usufruir os frutos dessas árvores. Porque se vai ficar plantando árvore, daqui a pouco você não vai consumir o fruto de nenhuma árvore. Está tudo plantado, mas você não consumiu o fruto de nenhuma árvore. Então ele falou, plante 1, 2 árvores consistentes, boas, e consuma os frutos dessas árvores. Pô, isso aí foi assim, na simplicidade da analogia ali, a gente entende muito a mensagem, né? Que é justamente isso. A gente, às vezes, o mundo, né, nos impõe um ritmo frenético, né, de consumista, porque você está na rede social, você está vendo, fulano está em tal lugar, eu não estou, fulano tem, eu não tenho, fulano foi, eu não fui. Isso é errado, né? Assim, então a gente tem que filtrar isso tudo e entender o que realmente é essencial, o que é importante. Que é isso, acho que é a saúde. Né? Você pode ter o que for, se você não tiver saúde, você não tem nada. Exatamente. Né? Então, isso até esse bate-papo nosso, né, o intuito é poder passar para quem estiver nos ouvindo justamente isso. Acho que o cerne da coisa, a principal mensagem que a gente quer passar como um atleta, um profissional e um médico desse lado aqui, é justamente isso, é a prevenção, é a noção que vocês têm que ter de ir procurar um profissional, de estar se alimentando bem, dormindo bem, fazendo atividade física, gerenciando o estresse. Porque acho que esse quadripé é importante. As pessoas sabem o que significa dormir bem, comer bem, se alimentar corretamente, fazer atividade física e controlar o estresse. Mas a gente não consegue, às vezes, colocar isso em prática, não é? Fábio, eu acho que muita gente eterniza a juventude como se nunca fosse envelhecer. E tem um detalhe, muitos nem conseguem envelhecer. Muitos, a conta chega antes. A pessoa não consegue. Então, eu acho que uma das maiores, que eu tenho chegado à conclusão por ter feito 60 anos, acho que um dos maiores mistérios que a gente tem que ter humildade de reconhecimento é que nós vamos envelhecer e a gente tem que saber como envelhecer da melhor forma possível, bem, saudável, e ainda aproveitar essa existência que é maravilhosa com as pessoas que a gente ama, bem, sem dar trabalho para elas. E outra coisa sobre a árvore, quando eu comentei com você, tem um detalhe aí que é assim que eu penso. Vamos dizer, eu plantei várias árvores, está frutificando.
Aí eu resolvo plantar mais. Puxa, aconteceu alguma coisa, a conta me levaram. Desligaram meu disjuntor, eu fui embora. Será que a minha geração que eu deixei de descendência vai subir na árvore e vai gostar daquele fruto? Ou vai pegar aquele fruto e vai jogar fora porque não se identificou com o fruto que eu plantei da árvore? Ou seja, quem tem que desconstruir a vida que eu construí sou eu mesmo. Então eu cheguei numa conclusão agora da minha vida que tudo que eu construí, eu vou desconstruir para poder ter tranquilidade, conforto e deixar um mínimo para a próxima descendência, para não eles ficarem parados na expectativa do meu disjuntor ser desligado. Eles terem que correr atrás da vida deles, dos sonhos deles e das realizações deles. E eu poder usufruir daquilo que eu construí, porque não adianta você construir até uma certa idade, sabendo que daqui a pouco a conta chega e você não vai participar de nada. Você só construiu. Ficou morto, morreu e acabou. Não. Qual é a graça? Qual é a graça da vida? Ou seja, a graça da vida é esse equilíbrio. Você construir e depois ir desconstruindo e aproveitando a vida com as pessoas que você gosta, com as pessoas que são relevantes, sempre com prevenção, saúde. Eu vejo muita gente, às vezes, me olhando meio tipo, é o cara, é saudável, mas, pô, deve ser meio chato, o cara não bebe, não fuma, não sei o quê. São opções de vida, cada um tem a sua. Eu respeito a opção de todas as pessoas. Eu, graças a Deus, lá atrás, eu tive consciência sobre a carne. As pessoas, carne, mas eu sou carnívoro. Eu falo, que bom, continue consumindo. Agora, você já fez colonoscopia? A pessoa, como assim? Eu falo, porque a carne ela tem um trâmite digestivo. Ela gera toxinas. Ela não é simples um alimento que você simplesmente bota e fica bom, entendeu? Então é importante você ter noção do que é a carne com relação a você. Então eu parei porque, por exemplo, no meu caso a carne era a gordura que era relevante para mim. Por quê? Porque na gordura você tem todo o nutriente, a energia, o nutriente. É. Então a fibra da carne tanto faz. Aos 18 anos eu comecei a ter consciência, eu falava, gente, será que se eu ficar consumindo essa gordura toda, porque eu só comia gordura, vocês não estão entendendo. Na minha época tinha aqueles caminhões que iam no açougue, parava para pegar toda a sebo, gordura. Eu entrava no caminhão, pegava umas placas de gordura, derretia na frigideira, pegava o pão, molhava naquela gordura, pegava o que sobrava, que ia diminuindo, virava um torresmo, botava de sanduíche e comia. Vocês têm noção do que é isso? No paladar maravilhoso. Mas vocês têm noção do que intoxicar minhas veias, minhas artérias? Quando eu tomei a consciência disso, eu era pescador, eu parei para pensar, eu falo, gente, eu tenho a chance de pegar um alimento que não foi manipulado pelo homem, que é o peixe do mar. Eu vou lá, consigo no mergulho pegar, eu boto uma redezinha, pego um peixinho para comer. Aí eu vendo para comprar carne, para comprar frango, beleza, mas houve uma manipulação, existe uma química. Então eu comecei a ter uma consciência sobre a alimentação aos 18 anos. E eu nunca mais me esqueço uma vez que eu estava no aeroporto, tinha um senhor do meu lado, eu sentado assim, né? Eu estava indo, acho que para o Havaí. Eu olhei para lá, tinha um senhorzinho. Ele levantou, quase não conseguiu levantar. Aí eu olhei e falei, gente, vou pular para aquele corpo. Aí minha alma fez assim, ó, blup, entrou naquele corpo. Aí eu falei, cara, se eu estivesse naquele corpo, como é que eu ia estar me sentindo? Não quero chegar lá assim, eu quero chegar bem, não quero. Então, parece brincadeira, mas é verdade. Esses detalhes mudaram muito a minha percepção. Né? São escolhas. Da projeção futura. E vou te falar, viu? Vai o elogio aqui, poxa. A gente teve a oportunidade, né? O Paulo nos convidou e nós fomos à guarda do Embaú saborear um churrascão de peixe lá, que por sinal, cara, olha, assim, fantástico. E realmente, pô, você desperta até a vontade de comer peixe lá naquele ambiente, né? Que você vive, que ele corre por 10 km por dia e depois peixe e isso, e só frutas ali do pomar e tudo mais. Então é muito legal, realmente, assim, acho que é tudo desintoxicante, né? Fabinho, eu acho que a nossa máquina humana, eu não tenho a parte técnica e teórica que você tem como médico, como doutor, né? Mas eu tenho um instinto muito louco que eu vou sentindo. Eu tento... Depois que eu parei de comer carne, eu fiquei mais sensitivo. Eu acho que despertou meu sexto sentido, que as mulheres têm muito isso.
A gente não tem, a gente é mais animal, a gente é mais... A mulher é muito mais superior a gente nesse sentido de percepções. E eu comecei a sentir isso, então eu comecei a entender mais o meu metabolismo, onde eu quero chegar, o porquê das coisas. E eu comecei a ver que o melhor caminho era entender o que o coração e o que a máquina humana precisam, não o que o cérebro quer. Porque o cérebro quer tudo. A nossa mente, ela... tá louco. Fala o que a gente quer ouvir, fala o que os outros querem ouvir, mas a intuição, o que você para entender, por exemplo, eu não como o que eu quero, eu como o que o corpo precisa. Você fala, nossa, como assim? Às vezes eu falo, nossa, quero comer um não sei o quê. Por quê? Porque talvez o nutriente daquele não sei o quê é o que o corpo está precisando. Então eu comecei a dar voz àquilo que ficava o tempo todo silencioso. Você sabe que tem uma coisa muito interessante que eu comento para muitos pacientes isso, e eu acho que vale a gente fazer uma pincelada no assunto, é a pirâmide do Mediterrâneo. É bem curioso, se a gente digitar lá no Google pirâmide do Mediterrâneo, vai sair uma imagem no formato de uma pirâmide, e essa pirâmide é estratificada, onde a base da pirâmide é o que seria o mais recomendado, o ideal para que você consuma mesmo. E o topo da pirâmide seria aquele consumo de exceção. Quase nunca ou raramente. E como é que nasceu o estudo, né? Isso já tem décadas, mas começaram os pesquisadores, estudiosos, começaram a perceber que aquela população que vivia às margens do mar Mediterrâneo, então estou falando ali Portugal, Espanha, Grécia, Itália, todos aqueles países ali, essa população envelhecia, chegava aos seus 80, 90 nonagenários, lúcidos, ativos. Sabe o que esse povo tem que o resto do planeta não tem? Por que esses caras estão chegando a 90 anos inteiros? E aí começaram a estudar essa população. E aí que nasceu então a pirâmide do Mediterrâneo, a dieta do Mediterrâneo. Porque chegaram à conclusão que é o seguinte, não tem mágica. Os caras trabalham na lavoura, ou são pescadores, portanto fazem braçal, né, não ficam parados, se mexem o dia inteiro, comem peixe, comem sementes, né, de modo geral, azeite, óleos positivos e sentam em grandes mesas para fazer refeições familiares, porque isso está provado que isso diminui muito o risco de demência. O fato de você sentar à mesa com 10, 20 pessoas e confraternizar, se alimentar, comer bem, isso faz bem para a cabeça, não só para o organismo, mas para a cabeça. E essa pirâmide vai subindo, e o topo da pirâmide é a carne vermelha, onde deveria ser teoricamente consumida uma vez por mês. Uma pequena porção. Ou seja, ou não consumir. Né? Então essa é a grande sacada. Né? A pirâmide do Mediterrâneo, a dieta do Mediterrâneo. E a gente tem que botar isso em prática. Né? E é muito interessante. Eu acho que isso entra como também uma dica importante para a prevenção da saúde, né? Da alimentação saudável. Eu, como urologista, aproveito o momento aqui, na presença do Paulo, para passar para o pessoal de casa a importância da prevenção também para os homens a partir dos 45 anos com relação aos problemas prostáticos. Hoje o meu foco de interesse é cuidar do paciente com problema de próstata. Então, a gente sabe que é uma doença extremamente prevalente, os problemas que envolvem o crescimento da próstata e o câncer de próstata. É o câncer mais comum do homem, só perde para o de pele, né? Mas, teoricamente, é o câncer mais comum do sexo masculino. Acomete, se a gente for botar na ponta do lápis isso aí, a cada 6 homens, 1 vai desenvolver o câncer de próstata. Então, é uma doença muito prevalente. E como é que a gente percebe ou diagnostica, ou indo no urologista fazendo os exames de rotina? O câncer de bexiga já é um tumor menos prevalente, ele acomete 2 vezes mais os homens do que as mulheres. Né? E geralmente homens acima dos 55 anos de idade, com aqueles fatores de risco que a gente conversou. Né? Mas o câncer de próstata e os crescimentos da glândula prostática são patologias ou são doenças que realmente permeiam bastante na vida dos homens e trazem uma série de consequências. Né? Então, acho que aproveito a ocasião até para deixar essa mensagem
da prevenção, de visitar o teu médico urologista, além de uma boa alimentação, né? O Paulo aqui pôde, enfim, botar na mesa todos os pontos positivos de ter uma vida saudável. E eu acho que é isso, né? Assim, enfim, eu acho que poder ter te conhecido, para mim, não é porque você é o Paulo Zulu, tem toda uma história, uma trajetória na mídia, de fama, de ser um cara conhecido, não é por isso não, honestamente que não. Né? Você me agregou muito nesses 3 anos aí juntos, aprendi muito contigo. Você realmente consegue contaminar um pouco a gente que está ao seu lado nessa questão de ter a consciência na saúde, no cuidado, no sentir mais o organismo. Né? Eu acho que isso é muito legal. Né? E é uma amizade que, poxa, né? A gente tá super junto aí, a gente se fala quase que semanalmente. Como é que você tá? Tá tudo bem e tal? A gente só precisa se encontrar agora e comer mais um churrasco de peixe que tá faltando isso aí. Fazer uma tainha na brasa. Mas, Fabinho, assim, ó, as conclusões que eu cheguei, o tempo que eu tô de existência, é o seguinte: você é o que você come. Ou seja, você é responsável pelo seu bem-estar ou não. Você não pode jogar a culpa em ninguém. Depende muito de você, da sua consciência, de onde você quer chegar e de que forma. Eu tive experiências na minha vida. Uma vez um amigo meu, ele era o presidente da nefrologia do Rio de Janeiro, ele me chamou para fazer uma palestra para médicos franceses, lá em Paraty. Pensa a responsabilidade. Eu morei na França, mas eu não tenho um francês técnico a ponto de interagir. Mas eu falei, vamos embora. Para mim, todo desafio, eu estou dentro. E eu perguntei para ele primeiro, vem cá, o que é exatamente a parte de nefrologia? Aí ele me explicou as partes dos rins, o porquê que acontece, e explicou o porquê que eu estava ali. Porque ele falou, Paulo, você é um exemplo de ter parado de comer carne, porque a carne ela gera muita toxina para poder digerir, ela demora. Ela, na verdade, ela tem que estragar em você, ela tem que apodrecer dentro de você, e isso gera creatinina, ácido úrico, ureia, várias toxicidades que vão ser filtradas né, pelo rim, e isso pode gerar várias situações a nível prolongado, lógico, não a nível de uma vez, 2, mas ao longo do tempo, é tudo acumulativo. E eu fiquei muito feliz de fazer parte disso, porque eu realmente, assim, a carne vermelha é maravilhosa, eu não sou contra. Muita gente fala, mas por que a carne vermelha? Eu falo, gente, sabe por que os animais enterram? A maioria dos animais enterram, os carnívoros, a sua presa para já comer digerida. É verdade. Porque muitos não têm a facilidade de digestão como tem uma hiena, como tem um urubu, que tem enzimas poderosíssimos que diluem até osso. Mas muitos não têm. Ou seja, o ser humano não tem. Então eu fiz essa opção. Mas eu acho que cada um tem que saber de si o que sente melhor. Mas o que ele falou é uma coisa, você pode comer esporadicamente, pode comer todo dia também. Você tem que ter a consciência de onde você quer chegar e de que forma. No meu caso, o Fábio, eu acho que agora ele já entendeu que ele está adotado. Ele virou membro da minha família da vida. Porque nem sempre as melhores pessoas que você convive são a sua família de sangue. Infelizmente, parece que existe alguma coisa extra convencional em que colocam pessoas no mesmo lar para poderem se ajustar. E, às vezes, rola uns climas estranhos entre as famílias. Não sou eu que estou falando, são várias pessoas que têm. Só que, na vida, você encontra pessoas que têm uma afinidade completamente encaixada com a sua e se torna a família da vida. Não digo nem amizade, passa disso. Fica uma coisa completamente especial. Eu até falo, o Fábio, para mim, ele é um ser humano que veio de outro planeta. É o planeta amor, o planeta respeito, o planeta amizade, o planeta sinceridade, que é muito importante. Porque a maioria está no planeta Terra. Me engana que eu gosto. Depois a gente vê. Não é bem assim. Não. Vamos para o planeta extraterrestre do Dr. Fábio, que é muito mais verdadeiro e vai te fazer melhor. Essa é a minha opinião. Imagina, Paulo. Eu agradeço, né? Fico honrado com as palavras e a recíproca é verdadeira. Você sabe disso. Eu acho que poder estar aqui
com você hoje foi uma experiência... Foi meu primeiro videocast, sabia? Bacana. Foi meu primeiro, né? Sou ainda embrião nessa... Mas eu gostei de poder estar aqui com você, para a gente poder passar para as pessoas um pouco da nossa amizade e um pouco da nossa experiência, né? Você de um lado, eu do outro, e foi uma experiência muito positiva para mim. Gostei muito, fico super honrado, agradecido de ter você aqui, de você ter aceito o meu convite, né? Você sabe que você mora aqui também no coração. E a gente vai, quem sabe aí, de novo, numa outra oportunidade, fazer mais um bate-papo assim, para ajudar as pessoas, que eu acho que essa é a nossa missão, né? Você bate sempre nessa tecla, a gente poder passar um legado de alguma forma. Se a gente puder ajudar 1, 2 ou 3, já é uma grande vitória, né? Então, o intuito, na verdade, é a gente trazer aqui essa informação, esse conteúdo, mostrar o Paulo como ele é mesmo, e ele é isso aí que vocês acabaram de ver, um cara espetacular. E a gente agradece a oportunidade, esperamos que vocês tenham curtido, né, esse nosso bate-papo, esse videocast aí. E até a próxima, né? Se você quiser dar a última mensagem, a mensagem final aí, mas acho que a minha mensagem é isso. É gratidão por vocês terem nos assistido, terem visto esse bate-papo e obrigado você mais uma vez. Então, pessoal, o que eu posso falar, Fábio, o que você precisar de mim, independente do que nós passamos como paciente e médico, pode contar pelo ser humano que você é, irmão. Eu te adotei de coração, eu entro dentro da sua alma, eu vejo quem você é. Eu sou um cara que eu tenho essa percepção, eu não estou olhando para você, eu estou olhando dentro de você. Eu sei o nível de amor e ser humano que você tem. E isso para mim é importante. Por isso que você é um excelente profissional, porque você tem esse sentimento, essa luz para passar também, para iluminar os olhos dos seus pacientes. Então eu estou contigo para o que der e vier. E eu estou aqui muito também, além de por você, para poder passar essa mensagem para as pessoas. Porque as pessoas falam, não... Poxa, mas o Zulu super saudável. Gente, vocês não estão entendendo que eu estou zerado. Eu estou pronto para a próxima. Ah, vai ter outro canto? Vambora, tira. Vambora para a próxima. Por quê? Porque eu me garanto por todos esses anos de investimento. De investimento na saúde e de confiança na minha máquina humana por eu estar colocando o combustível certo e fazendo por onde gastar ele da forma certa, reciclando sempre da melhor forma possível dentro de mim mesmo. Então, agora, eu até comecei uma nova fase, que eu até pergunto para vocês, eu sei que a resposta é positiva, sobre a suplementação no sentido, não suplemento de academia, de fazer, mas suplemento no sentido de, por exemplo, cúrcuma, total, purpurim, total, magnésio, zinco, TK3, D2, vários suplementos que eu estou tomando. Para quê? Para equilibrar a máquina lá dentro, porque na idade que eu estou, eu sei que eu não consigo mais do alimento tirar tudo que eu gasto. Já foi falado, Paulo, na tua idade, você vai gastar mais porque você continua com uma mente de 30 num corpo de 60. Por mais que eu esteja super bem, eu gasto mais do que eu recupero. Então, eu fazendo essa suplementação, Fábio, eu estou há 2 meses me experimentando antes de passar isso para as pessoas, para poder falar para as pessoas. E realmente... Faz diferença. Não, a diferença é absurda. É absurda. Eu estou me sentindo como se eu estivesse com 30, 40 anos. A máquina ficou totalmente equilibrada, totalmente no eixo, pronta para qualquer coisa. É impressionante a diferença. Eu não sabia. Eu tinha um preconceito, sim. achando que era químico. No geral, as pessoas têm. Que era químico, que ia me fazer mal, que meu fígado ia reclamar, que meu rim ia filtrar coisa errada. E eu vi que não é nada disso. Então, fica aqui a dica. Eu experimentei, estou me fazendo como uma cobaia humana e está dando super certo. Espero que vocês possam também estudar sobre o assunto, perguntar para os seus médicos, respectivas pessoas que vocês confiem, para poder avaliar e se equilibrar, porque a imunidade alta, ninguém te para. E eu só te agradeço o convite, a oportunidade de passar para as pessoas esse bem-estar. Aqui. Muito bom, excelente, pessoal. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado mesmo, tá? Eu te agradeço. Então, irmão, você está adotado. Porra, que legal. Você também. Você não vai se ver de mim nunca, tá? Legal, show. Obrigado.